Que alegria receber você aqui, meu querido, minha querida. Parabéns pelo resultado na prova objetiva. E agora, né, a gente vai para a fase da prova pelo resultado preliminar. Então, estamos aí ansiosos, aguardando o resultado da prova preliminar. Vai sair tudo junto, né, conforme o cronograma da banca. E nesse vídeo eu quero trazer para você detalhes fundamentais, importantes para a fase preliminar da prova discursiva, para você que vai entrar com recurso. Então, eu quero trazer aqui para você vários conteúdos, como que é o espelho, como que você baixa a prova, como que é feita a nossa análise, como que é feita, como que você, os critérios de correção na prática mesmo, né? Na ótica do examinador, porque eu já fui examinador da Banca Sebrasp, então vou te falar o que acontece de verdade, né? Lá dentro, como que você entende o padrão de resposta. Depois eu vou analisar uma redação com você para aplicar a nota, né? Para você que é do cargo de analista, divisão de notas, o que é conceito médio, por que não vai ter, o padrão, resposta esperada, microestrutura. Então, olha o tanto de coisa que eu quero trabalhar com você, cara, né? Alguns cases de sucesso, porque o meu objetivo é que você entre aqui, ó, no mural dos gabaritadores. Eu quero que você entre nesse mural. Quero estar aqui, ó. Quero que você seja o próximo que eu vou pregar aqui na parede aqui. E o objetivo, né, é você entrar no mural dos recursos providos, né? Então tudo tá aí, ó. A parede tá. Tô montando o mural. Deixa eu só mostrar para você, ó, lá em cima até. E quero pegar todos esses daqui. Então é aqui, ó. É aqui que você tem que entrar. É aqui, entendeu? E eu vou te ajudar nesse processo, tá bom? Beleza? Então se prepara aí, deixa eu só arrumar aqui de novo aqui. Meu querido, então se prepara aí que eu vou trazer muito conteúdo importante para você, tá? Porque não é à toa que a gente tem esses resultados aqui, né? Então 100% de recurso provido, 100% de recurso provido. Então não é à toa que isso aqui acontece, que são os gabaritadores. E aqui são os resultados dos eliminados que voltaram. Então, para quem quer saber mais sobre você, então tá aqui embaixo o meu Instagram. Você entra lá, né? Quintilhano Redação, Quinticoach Redação. E você vai saber muito mais sobre o nosso trabalho, né? Inclusive os últimos resultados. Então, para quem quer esse vídeo? Para você que vai fazer para o cargo de analista. O pesquisador eu vou fazer em outro vídeo, tá? Então, você que vai fazer para pesquisador, fica tranquilo que eu vou trazer um vídeo só para você. Porque como eu vou analisar uma redação, dois parágrafos, então eu vou focar no analista. Então, você que fez para opção advogado, jornalismo, advogado, né? Então, deixa eu só dar... jornalismo, advogado, você que fez para propriedade intelectual, né? Gestão da propriedade intelectual, você que fez aí para alimentar, né? Inovação e tecnologia, a opção, você que fez para aplicação das ciências, né? Ciências sociais aplicadas à agropecuária, você que fez aí para auditoria contábil, né? Minha área, você que fez aí avaliação de impactos, sou auditor fiscal aqui no GDF, tá? Você que fez aí para inglês, né? Você que fez, enfim, né? Todas as sub-áreas estão aí, né? Estratégia, planejamento estratégico, conformidade, transparência, gestão de instrumentos. Então, ó, todas essas sub-áreas, o resultado sai agora, dia 29, conforme o cronograma, beleza? Então, dia 29 sai no Diário Oficial, 5 horas da manhã, ou vai sair até às 19 horas no site do Sebrasp, né? Tomara que não fique aquela agonia até às 19 horas lá no site do Sebrasp, tá bom? Mas que saia às 5 horas. Saindo o resultado, eu faço sempre uma análise, tá? Saindo o resultado, eu faço sempre uma análise. Qual é a previsão para você interpor recurso? A previsão vai ser dia 30 às 10 horas, tá? Então aqui é às 10 horas. O sistema abre. Quando o sistema abrir, vai aparecer a opção para você aqui, ó. E aqui vai estar espelho e prova, tá vendo? Aqui a opção. Então peguei aqui um concurso, vai estar aqui o seu cargo, espelho e prova. Você clica em espelho, abre um espelho igual a esse aqui. Quando você clica em prova, abre a prova. Quinte, como que eu transformo isso daí em PDF? Basta você mandar imprimir e aí você seleciona salvar como PDF, né? Coloca tudo em retrato, manda salvar e aí você tem o PDF. Quando você tem o PDF da redação, né, da prova e do espelho, tá aqui, ó, espelho e prova, você pega esses dois arquivos e manda para nós. Quando você mandar esse arquivo para mim, eu vou fazer que não fiz aqui no caso do Iago, tá vendo? Eu pego e venho aqui, ó, e faço a planilha. Por isso que eu peço para você transformar em PDF ou mandar o HTML. Primeiro pela qualidade, tá?
Lá no meu stories eu mostro os bastidores, eu imprimindo as provas, imprimo todas, tá? Eu imprimo todas, é uma análise comparativa, porque recurso é comparação, tá bom? Então vamos lá, aí eu faço uma análise, tá vendo? Ó, eu venho aqui, faço uma análise que nem eu fiz aqui do Iago, tá vendo? Então ele aqui não reprisou e aqui ele precisou de 3,5 de recurso, aqui ele gabaritou, aqui eu, não nada de fato, tá vendo? Ó, conceitou correto, não apresentou nenhum, então não sugeri e sugeri apenas no item 2.1, tá vendo? Vou te explicar isso, tá? E aí, a nota dele, então, aqui vem a parte de microestrutura, então aqui a parte de macroestrutura, análise preliminar, minha opinião, quanto que vai vir, né? E aqui, ó, eu venho e, a quantidade de erros de microestrutura, tá vendo? E aqui eu também faço análise de microestrutura, mostrando para ele, ó, não cabe, o erro tá aqui, papapá. Vamos lá, vamos cair para cima. E aí você recebe essa planilha aqui, tá? É isso que você vai receber quando você enviar a sua redação para mim, tá? Bem detalhada, né? Quente, como é que eu faço? Bem simples. Você entra aqui no meu site, quentecoach.com.br, e aí você vai em recursos e lá vai estar recurso para a redação do Embrapa. Recurso redação Embrapa, e aqui você tem aonde? Você tem o link aqui, ó. Clica aqui para cadastrar na lista prioritária. Você, quando você aperta aqui, você vai ser redirecionado e aí você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é esse celular aqui. E aí eu recebo essa mensagem. Aqui você já está pedindo, né? Aqui você está fazendo a sua reserva, tá? E aí a gente entra em contato com você, né? E aí você já entra na minha lista prioritária. Por quê, Quinte? Porque aí, primeiro que o desconto é maior, né? Obviamente, você está entrando na lista prioritária, eu vou te dar um desconto maior na análise, tá? No orçamento. E Quente, como que funciona a análise? Aqui na página eu já deixei um videozinho explicando em detalhes como que eu faço essa análise aqui, tá? Por isso que eu não vou repetir ela aqui, vou ir direto para os critérios de correção. Bom, como você sabe, Quente, então é assim que funciona? É assim que funciona, bem simples. Então você entra, vai estar aqui, tá aqui também o mesmo link aqui na descrição do vídeo, tá? Você clica, manda uma mensagem para mim e já deixa a sua vaga reservada. Não faço, não aceito recurso sem antes fazer análise, né? Porque questões pessoais, é um acordo que eu tenho com Deus, né? Eu sou evangélico, então eu tenho alguns princípios que eu sigo. Um deles cara, para mim não faz o menor sentido eu cobrar o mesmo valor, sendo que cada pessoa é um caso. Você vai ver quando sair a sua nota que, por mais que a sua redação seja, aspas, parecido, igual a do seu colega, a sua nota não é a mesma. Então, existe mais, você vai ver um caso aqui, por exemplo, que a pessoa tirou 53 erros de microestrutura. Poxa, são 53 análises, são 53 recursos. É óbvio que 53 erros de microestrutura impactou a nota dessa pessoa. O outro caso lá, a pessoa tem um item, então não é justo ter o mesmo valor. Por isso que eu só aceito o recurso mediante análise, dizendo para você qual é a chance de vencer, se dá, se não dá, se cabe, e aí a gente vai e faz. Não se preocupa com o prazo. Quem tinha o prazo não dá tempo. Dá tempo, irmão, dá tempo, fica tranquilo. Tanto dá tempo que eu tô aqui já, né, desde 2016, mais de 2.300 recursos vencidos. Então tá aqui, ó, o resultado tá aí, né? Então fica tranquilo que dá tempo, tá bom? Então não se preocupe com isso. Outro item importante, então vamos lá. Então a sua prova valia 30 pontos, né? E foi um tema de atualidades relacionado ao seu cargo, né? Conhecimento específico relacionado à Amazônia, então para quem fez para analista, né? Conhecimentos específicos relacionados à Amazônia. Como foi a prova? Bom, primeiro ponto importante, sua prova era um texto dissertativo, beleza? E o item 8.7.1 será submetido a 2 avaliações, tá? Como assim, Quinte? 2 avaliações. A avaliação de conteúdo, que é a parte de conteúdo, e a avaliação do domínio da modalidade escrita, que são a microestrutura, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, por exemplo, tá vendo esse caso aqui, ó? Então, a parte de macroestrutura foi o conteúdo, que é o valor total, e depois tem o desconto, tá? Então, nesse caso concreto aqui, ó, a pessoa tirou 15 na nota de conteúdo e teve 53 erros, ou seja, ela perdeu aqui, ó, de 15 caiu para 8,08. Então, tá aqui os erros, ó. Esse outro caso, tá vendo? A pessoa teve o quê? 57 erros. Na categoria grafia, ó, olha o tanto de erros de grafia que a banca marcou. Como que funciona isso? A pessoa tirou 9, com 57 erros, a nota zerou. Por quê? Porque ela caiu no critério que zera a nota, quando a nota fica negativa, beleza?
Até 2022 eu tinha um rankzinho, ó. PNES, PCE, eu ia fazendo aqui os rankings das redações com maiores erros. E a máxima que eu cheguei a pegar foi 57, mas já peguei 63, tá? Beleza? Então, eu tinha aqui. Quinte, como que funciona isso daí? Eu vou te mostrar tudo isso na prática, fica tranquilo. Acalma o seu coração. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, voltando aqui. A prova vale 20 pontos, beleza? E essa é a pontuação máxima. Então, ela é dividida em NE, né, que são o número de erros, e cada erro tem peso 4. Isso aqui é fundamental você saber. Por quê? Porque um erro de grafia vai ser multiplicado por 4, tá? E esse erro é descontado, beleza? Por isso, lembra lá o caso dos 57 erros? Então, tá aí, ó, 0, né? Aí, quando a nota fica menor do que 0, negativa, a nota fica 0, tá? Teve isso agora, recente? Teve. Agente de polícia, PCDF, agente administrativo teve assim, e vários outros. Você tem que tirar, para não ser eliminado, mais do que 10. Hoje, atualmente, né? A média está sendo 35% dos candidatos estão com a nota, eles são eliminados por não tirar a nota mínima. Gente, como você faz isso? Instagram, perdão. Lá no meu Instagram, ó, quando você entrar aqui no meu Instagram, vamos ver aqui, ó, você entra aqui no meu Instagram, você vai ver que amanhã eu vou fazer uma planilha igual a essa daqui, tá vendo? Então, quando sair o resultado, né, amanhã, porque eu tô gravando no dia 28, tá? Então, quando sair o resultado dia 29, seja 5 horas da manhã, seja 19 horas pelo site do Sebrasp, vamos ver o que vai acontecer, eu faço uma planilha igual a essa. Então, aqui você vê, ó, que daqui desses cargos de analista, tal, para o concurso do TRT 10, 24,95% foram eliminados, beleza? E aqui, essa aqui é do total do concurso, né? Que deu aí 762 pessoas aqui nesses cargos aqui, tá bom? E aí eu faço isso, né? Já há muitos anos. Tem até uma reportagem minha também, lá no Correio, foi no concurso da Anatel. Não, foi um concurso tem uma reportagem minha que eu falo sobre isso. Eu vou achar aqui e te mostro, beleza? Essa reportagem. Voltando aqui. A NTT Correio Brasiliense. Lá no Correio Brasiliense, no concurso da NTT, eliminados. Saiu até uma reportagem. Concursos especialistas apontam. Aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aí, olha aí, ó, que legal. Então, aqui no Correio Brasiliense, né, saiu, né? Concurso especialista aponta alto índice de reprovação na fase subjetiva, né? E aí, eu faço essa análise mostrando aqui, ó, que é esse trabalho que eu já venho fazendo, né? Samuel, resultado do participante. E aqui vem falando, né? Comentando e tal, sobre essa fase aí da objetiva e o comportamento do Sebrasp no concurso NTT, por exemplo, que teve aí, ó, 75,61% de pessoas reprovadas, né, passaram a primeira fase e foram eliminadas na NTT, ou seja, e na ANAC 77%. Tá ok? Então, só para você ver que eu já venho fazendo isso aí, ó, há bastante tempo. Beleza? Voltando aqui. Então, menos que 10 é eliminado no concurso. Quem foi eliminado do concurso? Tem chance para mim? Tem um jeito? Tem. Então, tá aqui, ó. Vários resultados que estavam eliminados, além de você, ó. Eliminada, voltou. Eliminado, voltou. Olha lá, Ana, Gabriela, PCPA. Eliminada, retornou. Então, vários outros resultados aqui, você vê lá, resultados de pessoas que foram eliminadas na fase preliminar e retornaram. Só você entrar lá no meu Instagram ou no meu site, você vai ver exatamente esses depoimentos, beleza? Então, não vou ficar trazendo aqui para você, porque o objetivo é você entender a lógica do jogo, tá? Mas saiba que se você foi eliminado, calma, manda a sua redação, vamos analisar, porque, né, existem especificidades que você vai saber agora. Segundo ponto importante,
a gente caminhando aqui, você vai ver o quê? Você vai ver como que funciona a prova. Então, você fez a prova tinha 4 critérios e veio o padrão. Tá aqui o padrão. Então, pegando a prova de analista, né? A agricultura, tá aqui as notas. Como que essa nota ela é dividida? Né? Como que essa nota ela é distribuída? Como que é a distribuição da nota? Então, vamos ler esse parágrafo, esses 2 parágrafos aqui e vamos aplicar o critério de correção na prática. A agricultura, essencial para a produção de alimentos, apresenta uma relação complexa com a emergência climática. Se por um lado, práticas agrícolas contribuem para o aquecimento global, por outro, o setor possui potencial para mitigar seus impactos. Essa aqui foi uma pessoa que mandou a folha de rascunho, tá? Além disso, a crise climática impõe desafios à segurança alimentar, demandando a integração. Então, além disso, a crise climática impõe segurança alimentar, demandando a integração dos diferentes cotidianos para garantir a produção sustentável de alimentos. Então, aqui foi a contextualização do problema. Trouxe a tese, né? E trouxe o contexto do problema, que é a agricultura no contexto da emergência climática e o enfrentamento da crise climática, que seria a tese principal. É a tese principal? Seria não, é a tese. Agora vamos para o aspecto 2.1, que é o quesito agricultura como causa do aquecimento global. Olha que interessante. A agricultura moderna, desde o processo de Haber-Bosch, que está lá no texto motivador, que viabilizou a produção em larga escala de fertilizantes sintéticos, aumentou a produção agrícola, mas acarretou custos ambientais, ou seja, abordou o aspecto, a agricultura como causa do aquecimento global. O uso intensivo de fertilizantes sintéticos, embora tenha impulsionado a produção agrícola e ajudado a alimentar as pessoas de todo mundo, acarretou custos ambientais. Então tá aqui o parágrafo, esse é o parágrafo que trata sobre a agricultura como causa do aquecimento global, beleza? Show. Aí eu te pergunto, Quinte, à luz do padrão de respostas, qual que é a nota desse candidato? Qual que seria a nota dele? A nota dele é 6. Ele merece nota 6? O que é nota 6? Nota 6 aí você tem que entender a distribuição. Então, entenda a distribuição. Então, a nota ela é dividida em conceitos. Os conceitos vai aqui, né? Depende do padrão. Cada padrão traz seu conceito. Então, no caso do item 2.1, trouxe o conceito 3. Então, 2.1, a nota 6, tá vendo aí? Ela foi dividida em 3 critérios, em 3 conceitos, tá? Cada conceito desse, o texto tem que se encaixar, beleza? Quando o texto se encaixa no contexto, ou seja, abordou o aspecto tendo mencionado apenas um fator agrícola de aquecimento global, a nota dele é conceito 2, logo vai aparecer que nota lá no sistema? 4. Por quê? Porque ele abordou o aspecto e ele fez exatamente o que está no descritor. Quinte, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, é que o seu texto ele pode se encaixar no conceito 1, no conceito 2, no conceito 3. E quem faz essa escolha é o examinador que leu. Então, o examinador leu e ele tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? Os conceitos. E aí ele vai e faz o encaixe. Então, Quinte, o que é o recurso? O recurso é você demonstrar para a banca, provar para a banca, por A mais B, de uma forma racional, lógica, né? Lá tem os critérios, você vai ver os 6 motivos de indeferimento de recurso, tá? Então, existem critérios para você fazer isso, de que o seu conceito não é o conceito que você recebeu. Desculpa. É o conceito ou é maior do que você recebeu. Agora tem um ponto importante. Observa que os conceitos têm um negócio chamado média. Ou seja, o conceito 0 é para quem não abordou o aspecto ou divagou. Beleza? Foi o caso dele? Não. Ele abordou o aspecto. Beleza? Ele divagou? Não divagou. Então, ele não é conceito 0. Ele é conceito 1, abordou o aspecto de forma superficial, sem mencionar fatores agrícolas que causam o aquecimento global. Agora, vamos voltar aqui e voltar para ler. Por quê? Porque eu tenho um critério aqui, ó, sem mencionar fatores agrícolas que causam o aquecimento global. A agricultura moderna, desde o processo de Haber, esse nome aí, viabilizou a produção em larga escala de fertilizantes sintéticos, aumentou a produção agrícola, mas acarretou custos ambientais. Cara, ele está falando de custos ambiental, ele está falando de aquecimento global? Vamos lá, o uso intensivo de fertilizantes sintéticos, o uso intensivo de fertilizante sintético. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um fator agrícola, fertilizante sintético, concorda comigo? Tanto é que o primeiro texto motivador trouxe a amônia sintética, né, como, embora tenha impulsionado a produção e ajudado a alimentar, acarretou custos ambientais. Aí você olha e fala assim, Quinte, e aí? Ele menciona um fator? Menciona.
que causa aquecimento global, ele não está tratando diretamente do aquecimento global. Pegou? Ele está falando de custos ambientais. Aí você fala, poxa, gente, mas esses fertilizantes sintéticos? Aí você fala, é conceito 1 ou é conceito 2? Ou seja, a nota dele é qual? A nota dele é 2 ou é 4? Gente, e a nota intermediária 3? Pois é, a nota intermediária 3 não está no seu edital. O item 8.7.4.1 do seu edital não trouxe o detalhamento, ou seja, quem vai ler a sua redação é só um corretor, um único corretor, não serão dois. Então, você não vai ter a média da nota. Por quê? Porque eu, por exemplo, poderia dar conceito 2 e o outro corretor poderia dar conceito 1. Então, qual que seria a sua nota final? A média entre as duas avaliações. Isso não foi previsto no seu edital. Por isso que você não tem a nota 3. Não vai ter a nota 3. Vai ter a nota 2 ou a nota 4. Para ele ser 2... Para ele ser nota 2, ou seja, conceito 1, ele tem que encaixar aqui. Ou seja, ele não menciona fatores agrícolas que causam aquecimento global. Só que ele mencionou fatores agrícolas. Concorda comigo? Fertilizante sintético é um fator agrícola. Gente, vamos olhar o padrão de resposta? Vamos olhar. Quando você olha o padrão de resposta, tem outro problema. Qual? O padrão de resposta não detalhou o conteúdo esperado. Claro que a gente sabe que padrão de resposta não é resposta padrão, mas não houve o detalhamento. Então você lê o padrão de resposta e você não tem o quê? O conteúdo esperado. Só que eu acho, tá, que o Sebrasp vai mudar o padrão de resposta, beleza? E vai detalhar ele. Isso tem acontecido bastante. Pega os últimos editais, os últimos padrões, você vai ver que o Sebrasp vem com um padrão ali feito rapidamente ali, né, genérico, e depois ele vai e detalha, beleza? A equipe vai e detalha. Então vamos lá, ó, fatores, né, que fazem o aquecimento global. Por exemplo, metano, o óxido nitroso, o dióxido, o desmatamento das queimadas, o uso de combustível fóssil, manejo do solo, outros fatores, mudança do uso da terra e práticas de manejo. Gente, ele está onde? Ele está aqui, ó, nos fertilizantes sintéticos. Então, ele está dentro, por exemplo, poderia estar aqui no metano, no óxido, no dióxido. Enfim, ele está dentro desses fertilizantes sintéticos. Aí você fala assim, Quinte, ele não foi específico no fator. Pois é. E ele não citou diversos fatores. Ele citou um fator que foram os fertilizantes sintéticos. Não foi específico no tipo de fertilizante, tá? Então, você concorda comigo que a nota dele seria o quê? Forma superficial. Então ele estaria aqui, ó, abordou de forma superficial, ele menciona, mas não relaciona. Então eu tenho uma dúvida aqui. Se a nota dele for 2, eu vou brigar pelo... Se a nota dele for 2, conceito 1, eu vou brigar pelo 2. Por quê, Quinte? Porque você concorda comigo que tendo mencionado apenas um fator agrícola de aquecimento global, mas ele não falou, sim, mas ele não falou, mas ele tá relacionando a custos ambientais, manejo, impacto ambiental, ele está dentro do contexto ali, por mais que não seja específico. Então aqui eu tenho uma chance, aqui eu tenho uma possibilidade de mudança de nota. Por quê? Porque o texto do candidato vai depender da ótica do examinador. E como teve só um examinador, ou ele deu o conceito 2. Quinte, se ele deu o conceito 2, o que você vai fazer? Eu vou vir aqui e vou sugerir não entrar com recurso. Por quê? Porque já era o máximo que ele poderia chegar mesmo. Então eu venho aqui, ó, não sugerir entrar com recurso. Beleza? Porque de fato não fez. Beleza? Show de bola? Entendeu como funciona essa lógica? Quinte, e a média das notas? A média das notas é uma estratégia que, nesse caso, eu chamo de estratégia de desespero, tá? Que é o quê? Então, a nota do candidato aqui, ela é, no máximo, conceito 2. Então, ou seja, 4 pontos. Quinte, se ele tirar menos do que isso, se ele tirar menos do que 4, então a gente vai brigar. Beleza? Por quê? Porque você concorda comigo que tem um pedaço de um pedaço de outro, que tem margem de interpretação ali. Aliás, interpretação não, tem margem de entendimento ali, beleza? Então é isso que acontece na prática. Bom, a gente vai pular. E aí, Quinte, como que funciona a microestrutura? A microestrutura depende do tipo de erro. Os erros mais comuns são os erros de grafia. Então a banca vem aqui e coloca o erro. Gente, eu quero detalhes, eu quero saber que tipos de erro. Então, os tipos de erro de grafia, por exemplo,
você entra lá no meu site, quando você entra aqui, ó, em cursos, lançamento, né? Então, por exemplo, cursos e lançamentos, você vai ter aqui esse material, né? Que eu fiz, que eu trago aqui para você, ó, os 11 erros de... cadê aqui, ó? Aqui, ó, os 11 erros de grafia, tá? São mais, tá? São muito mais. Mas esses 11 aqui estão no manual. Ah, sim, esqueci de falar, né? O Sebrasp tem um manual, tudo lá é organizadinho, rapaz, não é bagunçado lá não. Então, por exemplo, esse aqui é o manual, né? Esse aqui é o manual do Sebrasp, manual do avaliador. Então, todo corretor, ele recebe o treinamento, né? E ele recebe o manual, tá vendo? Então, aqui tem o manual, como que ele vai fazer a correção, os critérios que ele vai utilizar, tá? Aqui a banca, obviamente, tentando, né? E aqui vem tudo dizendo. Inclusive, tem a parte, né? Que você também, que é a parte de avaliação do recurso. Aqui, ó, também tem a parte de avaliação do recurso. Cadê? Aí algumas pessoas falam assim, mas o Sebrasp dá resposta padrão. Não é que o Sebrasp tá aqui, ó, tá vendo? Tirei aí para você não saber qual concurso que eu participei. Então, aspectos macroestruturais, tá vendo? Ó, guia de avaliação de provas discursivas realizadas, aspectos macroestruturais. Então, tá aqui como que é o sistema, como funciona. Então, ó, a parte de marcação de erros, tá vendo? Ó, como é que é. Aí vem a parte aqui, ó, de marcar bolinha, né? Então, vou pegar aqui, ó, essa aqui, ó. Gente, como é que é marcado? Então, ó, olha aí, ó. Aqui o examinador atribui, tá vendo? Ó? Aqui, ó. O examinador vai atribuir o conceito, tá vendo? Conceito 4. Quando ele marca a bolinha 3, aí aparece aqui a nota correspondente, tá vendo? Então, é assim que funciona. E aqui tem... Esses são os manuais do Sebrasp, tá? E aqui tem, por exemplo, o guia de avaliação, né? Avaliação de recursos. Então, aqui tem o guia de avaliação de recursos também do Sebrasp, tá? Vou colocar a mão aqui só para você não saber. Então, ó lá, guia de avaliação de recursos do Sebrasp, ou seja, as orientações que a banca passa para o time, né? Então, por exemplo, ó, então tá aqui, ó, por exemplo. Ah, aqui a gente pode reduzir a nota. Então, tá aqui falando que não pode reduzir a nota, tá? O próprio manual, a banca já fala também, reforça, né? Que não pode vir. E os tipos, né? Os tipos de resposta. Então, a banca também sugere algumas respostas aqui, que obviamente que são as respostas que o examinador copia e cola. Beleza? Aí a pessoa fica chateada, né? Falando, achando que... então, porque como a banca dá sugestão de resposta, então, aqui é uma sugestão de resposta, né? Então, ela dá, a gente pega, obviamente, essa sugestão de resposta e adapta para o seu caso. Aí a pessoa acha que a resposta do Sebrasp foi igual para todo mundo, que todo mundo joga as respostas lá no grupo, né? No grupo privado, eu sei que você tem seu grupo privado de estudos, e aí acaba você achando que a resposta foi igual, tá bom? Não, porque provavelmente o seu erro também foi o erro do seu colega, porque os iguais se atraem, né? Então, aí a resposta acaba sendo, mas a banca tem... aqui. E também, né? Já aproveitando que eu tô com o manual aqui, ó. O recurso definido parcialmente, que é essa parte aqui que eu falo para você, que é a questão da nota parcial. Gente, por isso que eu fiz questão de mostrar para você, por isso que eu fiz questão de mostrar para você a questão do quadro de notas. Por quê? Porque é aqui que a gente tem a grande chance. Então, na parte de microestrutura, então esses aí, então tem que analisar erro por erro. E cada erro é um recurso, tá? Cada erro é um recurso. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Aqui nós perdemos, tá vendo? Aqui nós ganhamos, né? E aqui, dos erros, os 53 erros, nós retornamos com 9 erros e 6. Não, 9 e 6. Beleza? E aí, ressomando a nota, ela vai para 10,63, precisava de 10. Então, a gente ganha aqui, e pode ver que, com isso, ela sai de eliminada, ó. X9, deferido 6, beleza? Então, do total de 9 mais 6, 15 recursos, vencemos 6, perdemos 9. Então, somando aqui, mais a nota, 10,73, ela está de volta ao concurso, beleza? E aqui é a mesma coisa, ó, 14 erros, tá? Então, aqui a gente entrou, ó, mostrando na linha 1, aí na linha 2, faz cada um, recurso definido. Então, cada um desses é um recurso, beleza? E aí, meu amigo,
É assim, como eu te falei, né? Trabalho de formiguinha. Não tem jeito. Para a parte de microestrutura é formiguinha. Entendeu? Compreendeu como funciona a banca? Entendeu como que vai ser a distribuição da nota? Entendeu até onde você pode chegar, o que são conceitos? Então agora é aguardar o resultado. Já faz a sua reserva, clica no link aqui embaixo, manda sua mensagem, reserva a sua vaga de análise, tá? Que é 100% gratuito, e aí eu mando para você a nossa análise e mando o orçamento para você de acordo com o seu caso. Beleza? Combinado? Sucesso, boa sorte e eu te vejo no mural dos recursos providos. Tchau. Fala, Samuel, meu querido amigo, é assim que a gente considera você aqui em casa, viu? Graças a você eu consegui voltar pro jogo, eu estava eliminada na prova da PRF e estava com redação ruim, né? E você conseguiu me colocar de novo no jogo, eu acreditei no seu trabalho, eu agradeço muito pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho e você me devolveu, não foi só meus pontos não, nessa briga aí você devolveu, foi meus sonhos. E eu te agradeço muito, vou brigar muito agora pra essa vaga, se Deus quiser essa vaga é minha. Tamo junto sempre, forte abraço, beijo!